Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Campanha do TSE incentiva eleitores a não deixarem de comparecer às urnas nas eleições de outubro. A campanha tem, primeiro, dois propósitos. Primeiro, é desmistificar a questão do voto branco e nulo, que ele poderia anular a eleição. E a segunda questão é diminuir a ausência das pessoas ao pleito. Vigilância Sanitária faz a primeira fiscalização da Lei dos Canudos. E o América está em festa. O clube, um dos mais tradicionais do Rio, ganhou um presente especial de aniversário. O clube, que está completando 114 anos de existência, acaba de chegar a mais uma conquista. Ganhou um espaço no estádio que foi palco de seus 4 títulos, o Maracanã. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já. A gente começa a edição de hoje do Câmara Rio Notícias falando da campanha do TSE para incentivar o eleitor a comparecer às urnas nas próximas eleições. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a ausência de eleitores durante os pleitos no Rio de Janeiro tem um índice que varia entre 10% e 20%. No município do Rio existem 4.989.000 eleitores. Na última eleição, em 2016, 1.314.000 deixaram de comparecer no dia de votação. Votos brancos e nulos somaram pouco mais de 20%. O total de abstenção chegou a 26,8%. Aí estão os votos brancos, nulos e quem deixou de ir às urnas. Felipe diz que já justificou 3 vezes a ausência e pagou 2 vezes a multa por não ter votado. O cenário político ele já vem de algumas décadas já desapontando os eleitores, né? É o mesmo discurso de sempre, vou fazer, quando entra não faz, corrupção atrás de corrupção. A gente vê aqui estado do Rio de Janeiro. Eu não voto aqui mais, voto em Goiás, mas eu sou daqui e votei nulo algumas vezes porque não tinha candidato. Toda vez que o eleitor não comparece para votar, ele obrigatoriamente tem que justificar a ausência no prazo de 60 dias a contar da data da eleição. E isso nos 2 turnos, ou pagar a multa de R$ 3,51, dinheiro que vai para o fundo partidário. Basta ir ao cartório eleitoral com um documento com foto. O eleitor que não justifica a ausência durante a eleição ou não paga multa tem uma série de problemas como cidadão. Não consegue fazer empréstimos em instituições públicas, como o BNDES, por exemplo, não pode fazer a renovação e retirar o passaporte e ainda não consegue renovar a matrícula em universidades públicas. Segundo o TRE, a ausência de eleitores é maior durante a eleição majoritária e menor nas eleições municipais. Esse ano, 12.800.000 eleitores devem comparecer às urnas em todo o estado do Rio. E é importante que você, eleitor, não deixe de votar. Quando você não vota, você está deixando os outros escolherem por você. Se a gente não vota, a gente não tem o que reclamar dos políticos. A gente continua nessa mesma política antiga em que não se vota em ninguém e depois só se reclama. A gente tem que votar para poder modificar o que a gente acha errado. E ele não indo, ele está dando oportunidade aos candidatos ruins aí tomarem aí o poder, né, e definir o futuro do nosso país. O eleitor que deixa de comparecer no dia da eleição, ele tem 60 dias para pagar ou justificar a multa em qualquer cartório eleitoral. Ele, para justificar, ele precisa ter algum documento, alguma prova física que leve para o juiz eleitoral para o juiz analisar se aquele motivo pela falta dele foi justo ou não. Passado esses 60 dias, ele não pode mais justificar a ausência. Ele tem que pagar a multa por ausência às urnas. Ou seja, ele pode só pagar a multa também e não justificar, por exemplo? Pode. Uma vez faltando, ele tem a opção, nesses 60 dias, de pagar multa ou justificar. É a opção do eleitor. Ele pode pagar direto porque não teve motivo nenhum. Passado esses 60 dias, a opção de justificar acaba. Ele tem que pagar a multa por ausência às urnas. Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, é independente, né? São independentes os comparecimentos. Inclusive, se a pessoa falta no primeiro turno, ele continua obrigado a ir no segundo turno normalmente. Se ele faltar os 2 turnos, ele tem que ter justificativa ou pagamento de multas para os 2 turnos. Como em todas as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma campanha para incentivar o eleitor a participar do pleito. O vídeo de 30 segundos está sendo veiculado também durante a programação da Rio TV Câmara. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. A campanha tem, primeiro, 2 propósitos. Primeiro, é desmistificar a questão do voto branco e nulo, que ele poderia anular a eleição.
Isso não acontece, se o voto tiver uma eleição, um voto válido, isso passa normalmente. E a segunda questão é diminuir a ausência das pessoas ao pleito, porque a gente parte de um princípio que todo mundo deve participar. Ainda que você não tenha um candidato a ser escolhido, o importante é participar para dar sua contribuição. O mais importante do TRE é o comparecimento do eleitor, vir à votação de forma tranquila, organizada, se possível levar uma cola, porque como são muitos números, como são muitos candidatos, a gente orienta que leve a anotação dos seus candidatos previamente, para quando chegar na urna você possa votar normalmente. A Vigilância Sanitária realizou nesta terça-feira, em Copacabana, a primeira fiscalização da Lei do Canudinho. Dos 8 locais visitados, 7 estavam sem canudos. Em uma lanchonete, os fiscais encontraram canudos de plástico biodegradável, fora dos padrões estabelecidos pela lei. O estabelecimento foi multado em R$ 1.650. E você vai ver depois do intervalo. O América completa 114 anos e, de presente, ganha um espaço no Maracanã. O mercado pet do Brasil é o terceiro do mundo em faturamento. Mesmo com toda a crise financeira que o país atravessa, a estimativa é que o setor tenha movimentado mais de 25 bilhões de reais no ano passado. Baseado no crescimento desse segmento da economia, a gente estreia hoje um quadro no Câmara Rio Notícias sobre o mundo pet. E o tema de hoje interessa a você que tem um animal de estimação vivendo em apartamento. Eles estão protegidos pela Constituição Federal e devem ser respeitados. O Dr. Reinaldo Veloso é o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Dr. Reinaldo, como que a gente consegue negociar esses impasses famosos entre vizinhos? Partindo da premissa do bom senso. Quem mora em condomínio tem que entender que o seu direito termina quando começa do próximo. Observando essas linhas de bom senso, se chega a um bom denominador comum. Mas até onde vai o meu direito em relação a ser tutor de um animal dentro de um apartamento? Pois é, desde que você mantenha esses animais ou este animal em condições de saúde. O que eu recomendo aqui para cada tutor é ter sempre um atestado médico veterinário, né, e neste atestado, né, escrito lá que o animal não tem nenhuma doença, o animal não é um animal estressado, é um animal de bom convívio. Esse atestado veterinário, na verdade, é um salvo-conduto para cada um que quiser manter o seu animal ou os seus animais nos apartamentos. Algum regulamento interno, uma ata do condomínio, por exemplo, pode superar a Constituição? Ou seja, a Constituição garante o direito do tutor ter esse animal convivendo com ele na moradia, no apartamento? É verdade. Garante desde que o tutor mantenha essas condições de salubres que eu te falei, né? Porque nenhuma convenção de condomínio, nenhuma ata de condomínio tem um valor acima da Constituição. Hoje nós temos nos condomínios, por exemplo, se determinado animal só puder passar no espaço do condomínio que tiver aclive e este animal tiver problemas cardíacos declarados em laudos, né, atestados em laudos, não é possível que isso aconteça. Agora, uma outra situação prática. Eu tenho um animal, sou tutor de um animal, ele vive comigo no apartamento, mas late durante uma parte do dia. Isso pode ser um constrangimento ilegal caso o síndico force uma situação para que ele seja retirado do apartamento? Sim, você colocou muito bem. Podemos caracterizar a previsão do Código Penal de constrangimento ilegal. É um ilícito penal isso, porque barulho todo mundo faz. Criança faz barulho, marido briga com sogra, então a gente não discute a fonte, a gente discute se está tendo barulho ou não. Agora, o barulho contínuo, 24 horas, o animal estando com problema, seja gato, seja cachorro, o que a gente recomenda? O tutor tem que levar esse animal num especialista, porque ele deve estar com falta de água, com falta de espaço. Aí é um problema mais interno, tem que ser tratado. Mas tudo sempre no diálogo. O bom senso é a palavra-chave? É fundamental. Mas quando não há esse bom senso e existe uma guerra dentro do condomínio, ou seja, aquele prédio está dividido, quais são os direitos que são assegurados para o tutor? Por exemplo, ele não pode ser despejado em relação, não pode pagar uma multa, por exemplo? Não, depende da previsão do regimento interno ou da previsão da convenção. E se ela se esbarra ou não na Constituição. O básico é o seguinte, o animal deve ser respeitado como qualquer ser vivo. E o tutor, que quer ter esses animais ou este animal dentro do seu apartamento, deve cuidar das condições de saúde, de não agressividade, de bem-estar. Né? E quando sair com seu animal pela área comum do condomínio, ele levar aquele saquinho plástico, recolher as fezes do animal. O básico em condomínio é o consenso. Agora vamos para o lado do condomínio.
O condomínio ele pode ter liberdade para fazer que tipo de exigência em relação ao mundo moderno? Hoje em dia todo mundo tem um animal de estimação dentro de casa. Em primeiro lugar, o condomínio não pode estipular áreas para o tutor passear com o animal. Só pode naquela área que não pode. Não existe essa possibilidade. Se tiver uma cláusula que diga isso, a cláusula é anulável, né? Não é possível. O que o condomínio pode exigir é que quando uma pessoa passa com um animalzinho, leva um saquinho plástico, como eu falei antes, e recolhe as fezes, recolhe a urina. É tudo baseado no bom senso. Quem tem um animal não pode sujar o condomínio. E o condomínio não pode impedir o livre acesso dos animais em suas áreas comuns. Situações comuns, uso de focinheira, passagem por um elevador que tem... Focinheira geralmente se o cão é um cão muito grande, se é um cão de uma raça mais agressiva, mas em média, cão de raça média, de tamanho médio e muito pequeno, não precisa de focinheira. O tutor pode até pegar o animal no colo se quiser, também não é obrigado. Mas dentro ali do bom senso, ele pode pegar o animal no colo e... Existe um certo limite em relação à quantidade de animais de estimação? Não tem nenhuma lei, nenhuma legislação que determine quantos gatos, ou quantos cachorros, ou quantos coelhos, ou quantos passarinhos você pode ter dentro de casa. Sempre que você tiver uma quantidade grande de animais dentro de casa, você tem que cuidar desses animais, para que não tenha cheiro, né, não tenha um odor que perturbe o outro morador. Agora, qual o conselho do senhor, que tem essa experiência em relação à OAB, né, que preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, para o tutor? Ele deve ter o quê? Um atestado veterinário que comprove que esse animal não está ameaçando ninguém dentro do condomínio? Em casos em que haja essa polêmica, que há esse intuito jurídico de se tirar o animal de dentro do imóvel, seja ele um cão, um gato, um passarinho, coelho ou vários animais, o que é que o tutor deve fazer? O tutor deve se dirigir a um médico veterinário de sua escolha e solicitar desse médico veterinário, mediante uma análise lá do animal, um documento, né, um chamado laudo veterinário, que diga que esse animal não é doente, esse animal, portanto, não transmite doença, que esse animal não é raivoso. E em caso de litígio judicial, eu recomendo até que ela chame uma pessoa que habitualmente frequenta a sua casa, uma manicure, uma profissional doméstica, que essa profissional assine uma declaração dizendo que o animalzinho é de bom convívio. Com isso, com o laudo veterinário e com a declaração de vizinhos e de pessoas que podem ir na sua casa ou não, você tem, repito, um salvo-conduto para manter os seus animais com muito amor no seu apartamento. Que casos chegam à OAB, por exemplo? A OAB nós recebemos alguns casos no sentido de barulho. E aí a gente procura alertar. Nós já fizemos lá dentro da nossa comissão, nós fazemos vários eventos, vários seminários e chegamos a fazer o seminário Animais em Condomínios. Nós discutimos isso lá, inclusive com 2 advogados do SECOV, que é o sindicato dos edifícios. Né? E o que eles passam para o senhor? Eles passam essa ideia de barulho. Então o que a gente quer fazer? A gente quer mediar essa situação. Porque para quem é dono de animal, você ir para uma assembleia, você geralmente já tem 40 contra você. Então, o que a gente quer? A gente quer que essas mediações elas aconteçam na própria OAB ou no SECOV, com um representante do reclamante, um representante do tutor, e a gente chegar no denominador comum. Agora, para chegar nesse denominador comum, eu recomendo isso ao tutor. Uma pessoa ou 2 pessoas que frequentem muito a sua casa, vizinhos que podem atestar que o seu animal não tem doença, não late tanto assim, e o laudo veterinário. Isso é fundamental. Agora, sempre partir para o diálogo e sempre partir para o esclarecimento, porque barulho todo mundo faz. Dr. Reinaldo, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Voltamos com você, Ingrid. Há 114 anos nascia um dos clubes mais tradicionais do futebol carioca, que se tornaria o queridinho de muitos torcedores. Atualmente, o América Futebol Clube tenta voltar à elite do futebol do Rio, um lugar que ocupou durante boa parte da história. E no dia do aniversário, o clube ganhou um presentão. Um espaço no Maracanã, onde o América conquistou 4 de seus títulos. Ele é o segundo time de todos os cariocas, mas o primeiro de muitos. Celebridades como o cantor Tim Maia, os sambistas Dona Ivone Lara e Jorge Perligeiro e os jornalistas Alex Escobar e José Trajano sempre fizeram questão de declarar sua paixão pelo América, carinhosamente apelidado de Mequinha. O clube conquistou o primeiro campeonato do extinto estado da Guanabara em 1960. Levantou a Taça Guanabara de 74 e, em 82, levou para casa a Taça Rio e um troféu nacional, o do Torneio dos Campeões dos Campeões. O clube, que está completando 114 anos de existência, acaba de chegar a mais uma conquista. Ganhou um espaço no estádio que foi palco de seus 4 títulos, o Maracanã.
Entre as relíquias expostas estão a camisa usada por Luizinho em 82 e a chuteira do jogo de despedida de Edu Coimbra. Mas as melhores lembranças estão na memória destes dois ídolos americanos. Eu sou o segundo maior goleador da história do Maracanã, né? Os três, eu, Zico e Roberto. Eu tenho um gol no Maracanã que às vezes o pessoal pergunta se é montagem, mas não é não. Foi contra o Botafogo, 2-0 América, eu fiz 2 gols. Eu bati uma falta, ela bateu na trave, voltou e eu chutei de canhota e fiz o gol. Esse gol histórico dentro do Maracanã. Eu acho que no mundo todo. O gol mais emocionante que eu tive foi a vitória do América contra o Nacional de Montevidéu, um torneio Negrão de Lima, onde o América conquistou esse torneio internacional. E nós ganhamos de 1-0, o Nacional tinha Domingues, Emílio Álvares, Maniceira, era um time da elite, né, da moda no futebol mundial. E o América acabou com eles aqui. E a jogada foi feita por mim e com a complementação do meu irmão Antônio, já falecido, né? E foi interessante que eu, quando dei o passo para ele, eu já corri para um lado para esperar um rebote, essa coisa toda. E ele correu pela outra extrema. Então, uma turma foi abraçá-lo, outra foi me abraçar, dos companheiros, né? E quando nós nos reunimos no meio do campo, nós nos reunimos sozinhos, nós nos abraçamos sozinhos, só os dois. Aí o Maracanã veio abaixo. Se pudesse mostrar o arrepio, tá aqui, tá provado a emoção que eu tive, que ainda permanece até hoje. Dona Lucília sabe bem do que eles estão falando. Acompanhava de perto os Jogos do América. Jogo inesquecível, sim, que eu estava no Maracanã com meu marido, era no América e Flamengo. Então, estava assim, fazia um gol lá, fazia um gol aqui, fazia um gol lá, fazia um gol aqui. Isso foi... o placar foi 4-3 para o América. No final foi 4-3 para o América, mas era muito engraçado, porque saía, fazia um gol lá no América. Aí saía o América, fazia um gol no Flamengo. E assim foi durante o jogo, até que terminou. O América fazendo praticamente quase no último minuto, mais um gol. A partir de agora, a exposição do América estará ao lado da de outros clubes. Nós nos sentimos muito honrados nesse processo de resgate do América, principalmente no futebol, aqui no berço sagrado do futebol no Maracanã. O América retorna ao Maracanã com um espaço privilegiadíssimo, junto com os outros 4 grandes clubes do Rio, formando os 5 grandes clubes. Estamos muito honrados com essa homenagem prestada pelo Maracanã no dia de hoje, no qual completamos 114 anos. Os pés de Edu Coimbra, imortalizados no Hall da Fama, ficaram próximos da estátua de seu irmão mais famoso, o Zico, que por sinal vestiu a camisa do América. Ele vestiu a camisa do América, sim, antes de ir para o Flamengo, antes de assinar o contrato, de começar nas categorias de base. Ele ia muito assistir os treinos do América, né? Ele estudava no Rivadavia Correia. Ele dizia que não, mas a gente tinha desconfiança que ele andava encabulando lá, matando mais aulinha para bater uns pênaltis. Na época os goleiros eram Ita, era Jonas, Elinho. Ele ficava lá depois dos treinos a brincar com todo mundo e a bater penalidades. E o seu Machado, que era o diretor-geral das divisões de base, convidou para jogar uma partida num domingo pela manhã, que eu nem pude assistir. E se não me falha a memória, até perderam esse jogo. Mas foi a estreia dele, assim, vamos dizer, num time de grandeza, né? As gerações que não viveram os áureos tempos do Mequinha poderão conhecer um pouco da história deste clube tão querido. Quem sabe a torcida não se renova? Quando o América entra em campo, meu coração dispara. E aí eu ainda quero viver mais um bocadinho para ver meu bisnetinho, né? Está com 4 anos, eu ainda quero ver ele crescer mais um pouquinho. Com a camisa do América. Pois é, exatamente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.